Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, 18 de maio de 2023. Sejam todos bem-vindos. E se você chegou agora no canal e está incomodado por me ver de máscara, saiba, eu estou de máscara porque estou fazendo no momento um tratamento dentário. E assim que a fachada do Lojinha ficar apresentável, a máscara sai de cena. É só por isso, para não constrangê-lo com minha aparência atual. Estamos em obras, por assim dizer. Eu sei que você compreende. Muito bem, meus amigos, no vídeo de ontem, eu confesso, não entendia por que Macron havia guinado novamente na sua política em relação à Rússia. Macron mudou novamente de opinião. E eu externei a minha dúvida. Por quê? Qual o segredo desta guinada? É bom lembrar que, no começo da invasão da Rússia à Ucrânia, Macron, evidentemente, estava alinhado com os Estados Unidos e todo o discurso da mídia ocidental. Mas, aos pouquinhos, Macron foi mudando de posição. Foi tentando emplacar um discurso de que, olha, precisamos conversar com a Rússia, não basta atacá-la o tempo todo. Precisamos conversar com o petróleo russo, com o trigo russo e por aí vai. Depois Macron foi à China, recentemente esteve lá com Xi Jinping beijando-lhe a mão, evidentemente também. E voltou da China, reforçando ainda mais o seu discurso de que a Europa precisava ficar um tanto quanto neutra em relação à Rússia, em relação à política da OTAN. Ele chegou mesmo a cogitar a possibilidade da França deixar a OTAN, porque não queria se envolver numa guerra com Vladimir Putin, mais do que a guerra da Ucrânia já representava. Macron também disse que era preciso olhar a Rússia com o devido temor, porque afinal a Rússia é, quem sabe, o país mais poderoso em termos de arsenal nuclear. Pois é. Só que esta semana Macron mudou novamente o discurso e chegou a dizer antes de ontem que a França mandará mísseis de longo alcance para a Ucrânia, mísseis capazes de atingir o território russo. O que, evidentemente, atravessaria ou romperia a linha vermelha estabelecida por Vladimir Putin, que já disse: quem enviar mísseis de longo alcance para a Ucrânia será responsabilizado pela guerra. Nós retaliaremos, não nos preocuparemos mais com a Ucrânia, e sim com os países que enviarem os mísseis de longo alcance. Ponto final. Pois é, por que Macron mudou de posição? O segredo, meus amigos, podem apostar, está em Henry Kissinger. Eu há muitos anos ouvi de um radialista americano o seguinte, eu não lembro o nome do radialista porque na época não dava muita importância para a geopolítica, mas o radialista dizia o seguinte: se você quer saber como o diabo pensa, pergunte a Henry Kissinger. Se você quer saber como o diabo age, observe Henry Kissinger. É assustador, para mim foi assustador porque, enfim, tratava-se ali, ao que tudo indicava, na visão do radialista, de um sumo sacerdote das trevas. Pois bem, eu no vídeo de domingo, na live de domingo, vou explorar bastante esse assunto, dizendo ou tentando mostrar aos amigos quem de fato é Henry Kissinger. Ele é, sim, provavelmente, o sacerdote do Deep State. Podem apostar. Eu tenho muito material, trarei na live de domingo para expor esta figura tão enigmática chamada Henry Kissinger. Ele está por trás do segredo da nova guinada de Macron. Vejam o que ele disse numa matéria publicada hoje no RT. Aliás, eu vou ler a matéria, ela é curta e dá muito bem para entender o que está por trás das atitudes de Macron. A matéria da RT News, em espanhol, diz o seguinte: o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger, deu uma guinada de 180 graus em sua opinião sobre a potencial ascensão da Ucrânia à OTAN. Olha, ontem
Eu dizia exatamente isso, a guinada de Macron. E agora a RT vem falar de uma guinada de 180 graus de alguém que pode ser definitivamente o comandante em chefe da cabecinha de Emmanuel Macron. Você já ligou esses pauzinhos, eu tenho certeza. Em entrevista ao The Economist, publicada na quarta-feira, que coincidência não, o veterano político americano indicou que atualmente acredita que a paz na Europa não pode ser alcançada sem a Ucrânia juntar-se ao bloco militar liderado pelos Estados Unidos. Este novo ponto de vista representa uma ruptura radical com o que Kissinger declarou há apenas alguns meses. Na live de domingo eu vou trazer o que ele declarou há alguns meses. Eu farei um programa mais completo, uma abordagem mais completa sobre esse tema. Quando considerou que não era uma política prudente dos Estados Unidos tentar incluir a Ucrânia na OTAN após o colapso da União Soviética. O político americano, que agora completa 100 anos, ou completará em 27 de maio, sugeriu que para a segurança da Europa é melhor ter na OTAN a Ucrânia, ou ter a Ucrânia na OTAN, como queiram, onde não pode tomar decisões nacionais sobre reivindicações territoriais. Kissinger reconheceu na entrevista que está atualmente na estranha posição em que as pessoas dizem: olhe para ele mudou de ideia, agora ele é a favor da entrada da Ucrânia na OTAN. O político indicou que anteriormente pensava que a decisão de deixar aberta a participação da Ucrânia na OTAN foi muito errada. Conversa, lorota, piada de Kissinger, e eu já explico por quê. No entanto, há duas razões para essa mudança radical. Não existe mudança nenhuma, repito, já explico por quê. Primeiro, diz Kissinger, a Rússia já não é mais a ameaça convencional que costumava ser. Você já vai entender o que tudo isso significa. Os desafios da Rússia, portanto, precisam ser vistos em um contexto diferente. E, segundo, agora armamos a Ucrânia ao ponto de ser o país mais bem armado e aquele que terá uma liderança com menos experiência estratégica na Europa, frisou ele. Segundo o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, diz o RT, a posição dos países europeus em relação à adesão de Kiev à OTAN é tremendamente perigosa. Os europeus estão dizendo: nós não os queremos na OTAN, porque eles são muito arriscados, então vamos armá-los e dar-lhes as armas mais avançadas. E como isso pode funcionar? Pergunta ele mesmo. Kissinger expressou o seu desejo de que a Ucrânia, palavras do próprio Kissinger, permaneça protegida pela Europa e não se torne um Estado solitário que apenas cuida de si mesmo. Você já vai entender o que tudo isso significa. Quero evitar isso. Antes, eu queria que a Ucrânia fosse um Estado neutro. Mas, com a Finlândia e a Suécia na OTAN, isso não faz mais sentido, concluiu ele. Tudo mentira. Antes eu queria que a Ucrânia fosse um Estado neutro. Tudo mentira, e agora é que você entenderá toda este pensamento, os meandros desse pensamento maquiavélico. Tenho uma historinha para contar para que você entenda tudo isso. Prestem atenção, é uma historinha. Com uma população total de quase 30 milhões de pessoas, os curdos são o maior grupo étnico do mundo, sem um país próprio. Em 1975, vai prestando atenção, em meio a uma disputa de fronteira entre o Iraque e o Irã do Shah Reza Pahlavi, que era então aliado dos Estados Unidos, o então secretário de Estado Henry Kissinger canalizou secretamente 16 milhões de dólares em ajuda militar aos curdos iraquianos. Bem, aqui eu preciso fazer um pequeno parênteses. Os curdos, a etnia curda, não tem um país próprio, evidentemente, todo mundo sabe. Eles habitam parte de 4 países importantes: Turquia, Síria, Iraque e Irã. Seria, portanto, de supor que um território curdo
tirasse uma parte de Turquia, Síria, Irã e Iraque. E isso até hoje não foi feito justamente porque nenhum desses países quer abrir mão de parte de seu território para dar um país aos curdos. Então os curdos, por conta disso, foram usados como massa de manobra já em 75 por Henry Kissinger. Mas curdos da onde? Do Iraque. Henry Kissinger armou os curdos do Iraque para que incomodasse a quem? O governo iraquiano, evidentemente, que não queria ceder parte de seu território para a formação de um Estado curdo. Acho que está tranquilo, dá para entender bem. Quem armou os curdos do Iraque? Henry Kissinger. Se você quiser fazer uma ponte ou uma analogia entre os curdos e a Ucrânia, está liberado da minha parte, ok? Mas sigamos em frente. Os curdos, sucumbindo à sedução de Henry Kissinger, acreditaram que Washington estava finalmente apoiando o seu direito à autodeterminação. Os Estados Unidos, na verdade, estavam usando os rebeldes curdos para minar os recursos do regime iraquiano e coagi-los a um acordo. Esse acordo veio na cúpula da OPEP em 1975, quando os Estados Unidos prometeram ao Iraque que o apoio aos curdos seria imediatamente retirado. Enquanto o Iraque eliminava os rebeldes curdos, o líder curdo Mustafa Barzani enviou uma mensagem, uma cartinha a Henry Kissinger. Parte da cartinha dizia o seguinte: nosso movimento e nosso povo estão sendo destruídos de forma inacreditável com o silêncio de todos. Sentimos, Excelência, ele chamou Henry Kissinger de Excelência. Sentimos, Excelência, que os Estados Unidos têm uma responsabilidade moral e política para com o nosso povo, que se comprometeu com a política de seu país. Kissinger, claro, não respondeu a essa carta. Ele disse apenas aos seus assessores, em tom de deboche, o seguinte: fuck, se eles não entendem uma piada. E, de fato, os curdos, nem os iraquianos propriamente entenderam ou entendiam a piada. Agora, quem sabe, a ficha já tenha caído, mas passaram-se décadas. Até o momento, os curdos estão nesta de servir como peões de manobra. E o Iraque, meus amigos, acreditem, passou lentamente para a mão dos Estados Unidos, desde o começo do século XXI. Estão lembrados da Primeira Guerra do Iraque? Pois é, o Iraque, desde o começo do século XXI, pertence praticamente aos Estados Unidos. Qual foi a jogada de Henry Kissinger? Bem, ele armou os inimigos do regime iraquiano dentro do Iraque. Para quê? Para dar uma terra aos curdos? Não, para negociar com o governo iraquiano. Olha, se vocês fizerem tudo que a gente quer, a gente desarma os curdos ou permite que vocês os dizimem, entenderam? Claro, os iraquianos, para não perderem parte de seu território, disseram ok. Então os curdos ficaram na mão, eles foram usados como boi de piranha. Final da história. Curdos e iraquianos são terrivelmente dependentes dos Estados Unidos hoje. Pois bem, o que tudo isso tem a ver com Macron e a Ucrânia? Tudo, evidente. Tudo isso tem tudo a ver. A Ucrânia é basicamente como os curdos hoje. Depois, na medida em que a Rússia tiver que negociar, não com a Ucrânia, evidentemente, mas com quem armou a Ucrânia, ela acabará como o Iraque, nas mãos de uma grande potência. Pelo menos é isso que está na cabecinha de Henry Kissinger. Entenderam? Bem, se vocês ainda não entenderam, lembro, eu voltarei a esse tema na live de domingo. Não perca, porque a live de domingo também terá comentários de amigos do canal que mandaram os seus videozinhos. E se você quer participar, como meu colega ou minha colega de trabalho, mande um videozinho curto, de 1 minuto no máximo, dando o seu recado, dizendo quem você é, falando sobre sua cidade, ou pelo menos indicando, olha, eu moro aqui em tal lugar e estamos com o canal Professor Belém.
Vai ficar muito legal, então espero vocês na live de domingo. Amanhã eu direi a hora da live, porque eu ainda não sei. Muitos querem no final da manhã, outros no começo da tarde, e assim vamos. Então, eu logo decidirei qual o horário, mas penso que no finalzinho da manhã. Quem sabe, não é? Vocês decidem isso também. Deixe aqui nos comentários qual o melhor horário para uma live de domingo. Até amanhã, se Deus quiser, e reflitam, hein? Pensem muito nessa historinha. O que está por trás de Macron? Macron é só um joguete na mão dessa gente toda, não é mesmo? Pois é. Pobre França. Até depois.